discussão das minutas dos pareceres referente aos PLCs, número 13/13, que institui o certificado de inspeção predial SIP no âmbito do município de Campinas, e o PLC 3013, que estabelece as diretrizes para a utilização das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolo, espaço aéreo e das obras de arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de equipamentos de infraestrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados. Delega a competência ao Departamento de Projetos, Obra e Viação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana para outorgar a permissão de uso, disciplina e execução das obras dela decorrentes e da outras providências. Esses dois pareceres tinham sido montados, foi montado um grupo, parece que houve um desentendimento por isso. O Dr. Leôncio estava com a participação de um deles. Vocês chegaram a discutir? Não chegou. Tá. Uma discussão conjunta. O projeto é complicado. O projeto é complicado. Eu andei fazendo umas pesquisas para ver em que outros lugares haveria uma coisa semelhante. Eu não consegui achar nada parecido. São Paulo não achei ali. Qual o projeto? Do espaço aéreo. Regulamenta o uso do Espaço aéreo. A gente tem uma lei no município. As grandes concessionárias não conseguem, através de mandado de segurança, deixarem de recolher o preço estipulado. Que é a lei 6.000, a própria lei revoga, a lei propõe a revogação. São Paulo tem, parece que em São Paulo eles não questionam, tanto é que na justificativa que o prefeito mandou, eles estavam tentando buscar uma fórmula que reduzisse um pouco o custo, porque o custo aqui em Campinas é mais alto do que lá em São Paulo, em outros lugares, para ver se a lei pegava. Além disso, há o problema, o que mais me preocupa é o problema realmente da segurança. Porque nesse recente acidente que nós tivemos aqui com o desmoronamento daquele muro, era o uso do espaço público pelos tirantes. Público e privado sem autorização. Sem autorização. Quer dizer, não existe. Privado também. Foi, Privado. Pelo menos o projeto não caminhou através de um dispositivo que regulasse isso dentro do município. Não tem nem licenciamento aqueles tirantes. No projeto do meio ambiente não Então, tem. eu fiquei olhando esse projeto com esse olhar, com esse foco da segurança. Nós temos visto aqui no Rio, por exemplo, explosão de bueiros, e em São Paulo agora um vazamento gigantesco de gás que interditou toda uma região. Então esse projeto realmente tem que ser muito bem estudado, e não é só o aspecto econômico financeiro que vale. O que mais importa é redigir uma coisa que realmente garanta a segurança do povo. Inclusive, há norma técnica, é isso? Eu procurei, mas eu não encontrei nada parecido. Até andei pesquisando outras cidades do mundo aí, mas não achei nada. É incompetência minha, né? Não, quem está junto com o senhor? Foi montado um grupo, não foi? Você, o Fidelis estava junto Eles são também, o permanentes, né? João Verde também, né? Estava com comissão. Temos jeito de avançar alguma coisa para a próxima? Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Fazer uma pesquisa para levantar essa acesso aqui em São Paulo, não consegui achar. Em São Paulo tem uma legislação, tem essa legislação. Eu acho que tem outros municípios também. Mas sempre com o foco na arrecadação. Resumidamente, é cobrar um preço para poder utilizar o Espaço público. Eu acho que... Você isso às vezes resolver essa questão. Mas O objetivo principal é esse, a arrecadação. Tem outro. então, e não é esse o foco que nos interessa. Mas O doutor Leôncio essa lei levantou aqui uma é questão muito arrecadação. séria. Parece que foi agendada uma audiência pública para esse projeto e acabou não acontecendo, né? Não sei se no andamento do campeonato
até perguntei para o Renato lá da Secretaria de Infraestrutura, parece que houve um adiamento também da discussão na Câmara. O projeto também não está andando muito rápido lá na Câmara. Ele está aguardando a audiência pública. Tinha sido agendado, mas aí não cancelaram. Não cancelaram, ele está aguardando ainda, não tem agenda. O regulamento que eu consegui achar na Prefeitura de Los Angeles, por exemplo, ele faz uma ênfase muito grande na qualidade do projeto, no detalhamento do projeto e também no fornecimento do as-built de coisa. E a gente não trata desse assunto. Sim. E Curitiba, como é que será que é feito? Lá é bem controlada essa questão da onde passa, toda a fiação, tubulação. Lá, pode ser que Curitiba tenha alguma coisa. Se bem que Curitiba tem um monte de coisa subterrânea. Não, é bastante coisa subterrânea. Por isso que eu não sei se é cobrado. O plano diretor de 2006 tem uma coisa falando a respeito. Como os subsídios. Caderno de subsídio. Caderno de subsídio tem alguma coisa falando a respeito. Mas ele não pontua coisas técnicas, né? Como nós falamos tirante de uma hora. Ele entra mais na parte tributária da arrecadação. Não, ele entra na questão de você previsionar a execução. Nas valas, caminhos, esse tempo. Eu queria sugerir, como o doutor André tem elementos aí que podem enriquecer essa discussão, que ele fosse convidado para compor junto com o doutor João, o senhor, os colegas, sim, nessa comissão, apesar de ser empolgado. Se puder, eu quero participar também, porque a árvore é um equipamento urbano e não está sendo falado. Na verdade, nós montamos aqui para tentar se organizar uma comissão permanente. Essa comissão permanente não é fechada em termos de número de membros. Dependendo do assunto, ela pode ter mais membros ou menos membros. Então ela é aberta. É uma questão de fazer um agendamento entre todos que querem participar na discussão e tratar do assunto. Melhor assim. Tem um coordenador para dirigir as reuniões, convocar. O coordenador se estabelece junto do grupo quem vai coordenar os trabalhos e quem vai comandar, né? E aí não tem problema. Já fica agendado uma reunião? Ou eu passo e-mail para todos para já verificar uma data para se combinar? Isso, acho que é por aí. Para agilizar. Você marcou as pessoas que querem participar? Inclusive, André, é bom que você, se você tiver tempo, evidentemente. Não, eu não estou participar, mas quem mandou vir? Mas quer colaborar mesmo. Você já está caminhando. Tem o pessoal essa representação nova que entrou também, né? Eu também quero. Se inserir na comissão. Desse da infraestrutura. A árvore é a infraestrutura. Não, pode participar. É aberto, isso daí não tem problema. O que a gente quer é o compromisso das pessoas envolvidas em tocar as coisas. Eu fiz uma pequena inversão na pauta inicialmente, já falei no início do item 4 da nossa pauta, mas agora que chegou mais gente, eu acho que seria bom a gente já levantar essa situação, que o conselheiro Márcio do Siniscom, ele havia feito uma proposta de trazer o secretário Samuel Auxílio para dar uma palestra para nós sobre a situação de Viracopos. Nós fomos falar com ele, os dois, com o secretário Auxílio, fomos muito bem recebidos, o Auxílio é uma pessoa ótima e tal, e se dispôs, assim, plenamente fazer, ele achou super importante para ele. Foi até um dia depois do evento do Olho lá no Secor. Até ele falou, naquele dia ele não tinha se preparado direito, não tinha alguns números e tal, falou que dessa vez ele vai fazer a lição de casa melhor para poder apresentar. Mas o que a gente também estava discutindo
que é extremamente importante. O Viracopos está praticamente alguns dias da inauguração do grande terminal, e isso tudo vai começar a mexer. Os números assustam muito, né? A gente pode ter 24 milhões de pessoas por ano passando pelo aeroporto. Isso significa, se a gente for ver, praticamente a população de Campinas inteira passando num mês. Uma média de 2 milhões de pessoas vão passar por Campinas. E nós vamos ser só um território de fluidez, quer dizer, as pessoas só vão passar aqui, não vamos influir nada disso. Como é que a cidade vai se preparar para tudo isso? Né? Como é que as coisas estão sendo vistas, né, nesse aspecto? Fala-se em revisão de legislação, mas não ignora-se o peso de Viracopos nisso tudo. Né? Então a gente está querendo levar um pouco mais adiante essa questão de Viracopos, e na conversa com ele nós levamos a proposta de trazer exatamente os dois escritórios que estão fazendo os estudos urbanísticos, né? O Piratininga Arquitetos, que está fazendo o trabalho da Macrozona 7, e o Urban Systems, que está fazendo o trabalho do sítio do aeroporto, né? Com o Carlos Leite, que está comandando. Ele achou ótima a ideia, ele falou que se compromete em falar com ambos, ele está tendo contato com eles direto. Para mim, ele só pediu que isso fosse a partir de 31 de julho, que é quando eles têm a data final para a entrega desses estudos. Aí seria mais interessante ele já fazer uma abordagem. Em função disso, a gente achou interessante que o CMDU, dentro das nossas condições, a gente fosse fazer esses eventos mais constantes, uma vez que a gente tem uma representatividade no Conselho agora muito mais heterogênea, e a gente poder colocar esses assuntos em discussão para a gente ir evoluindo nas ideias, não chegar aquele momento de vir um pacotaço aqui e a gente ter 20 dias para poder discutir alguma coisa. E ao mesmo tempo ir formulando, porque muitas coisas estão acontecendo também ao mesmo tempo. Eu também citei, hoje foi publicado no Diário Oficial a criação de um grupo que vai começar a estudar o planejamento estratégico, entre os nomes o Instituto de Planejamento, o Escritório de Planejamento. Isso tudo também nos interessa e muito, né? Toda essa questão, como é que isso vai conviver com a estrutura existente, vai ser uma autarquia, vai ser como isso. Então, são coisas que também a gente pode tentar puxar, mas previamente nós vamos trabalhar um pouco essa questão de Viracopos, que eu acho que acaba interessando praticamente a todos os que estão participando aqui do Conselho. Então, nesse sentido, muito provavelmente, nós, na sequência, talvez em agosto, a gente já tem esse segundo, a gente está chamando de, aqui saiu discute, mas na verdade nós vamos chamar CMDU debate sobre o tema de Viracopos, né, especificamente. Há algumas pessoas que podem vir falar nesse meio tempo também, que a gente pode contactar. Vocês devem conhecer o Josmar Capa, que é professor da PUC, ele fez um trabalho muito bom, inclusive lançou um livro do trabalho do doutorado dele sobre Viracopos. Se acharem interessante, a gente tem contato com ele, ele pode vir também falar a respeito disso. Ele é economista, né? Então ele tem também uma outra visão. Também podemos falar, eu acho que isso seria uma coisa interessante. Mas esse primeiro que vai acontecer exatamente na semana que vem, vai ser no dia 21, na quarta-feira, às 18h30, aqui no Salão Vermelho. Tá? Vocês vão estar recebendo um folderzinho por e-mail. E a grande situação é assim, esse evento está sendo aberto a todos os membros e associados das entidades participantes do CMDU, não são só para conselheiros. Então, todos da entidade que vocês estão aqui representando são convidados para isso. O Fernando Cuco, secretário de Planejamento, solicitou que fosse convidado também com cidade, e a Vanessa me permitiu, Ricardo, tudo bem, vou colocar isso para o pleno. Condema, né? Podia ser também.
já coloquei isso para o Pleno aprovou a participação do Concidade, e a gente pode até enviar o folder do convênio do evento. Mas isso é termo, falando que foi um pedido pessoal do Fernando Cuco, que é o presidente do Concidade. Então, o Concidade tem reunião amanhã e isso já vai ser comunicado lá no Concidade. Né? Então, era mais isso que eu já havia informado, mas agora para as pessoas que chegaram depois, a gente já está. No Salão Vermelho, na quarta-feira no Salão Vermelho. A gente achou melhor fazer lá, mesmo que a gente tenha 60 pessoas e não fique meio vazio lá, entre aspas, lá, mas lá pelo menos é mais confortável, tem microfone, tem uma situação de projeção melhor do que a gente tem aqui. Mais prático também, não tem que Mais subir prático, elevador, mas- não tem que ter autorização para subir. Exatamente. E mais confortável. também, Claro. né? Então, Não esquecer de deixar a gente entrar no estacionamento. não, vai ser Tem um liberado. orçamento aí, ó. Tava Tô perguntando se vai ter um coffee break aí. É. Salão Vermelho costuma ter um café. Então, nós estamos. Esse é um outro detalhe. O CMDU ele não dispõe de verba, né? A gente pode até discutir isso, eu vou até conversar isso melhor com o público, mas a gente não tem uma dotação de verba nenhuma. Então nós estamos pensando em fazer um café, ter alguma coisa depois do evento. Né? Foram feitos já alguns orçamentos e a princípio eu gostaria de mandar para todas vocês das entidades para ver se há condição de a gente fazer um rateio em cima disso e aí a gente ter esse coffee break no final, né, daqueles que puderem exatamente colaborar para a gente poder... Isso você não põe produtos internacionais caríssimos, né? Não, Vai ter problema. a gente tem, só para vocês Põe terem uma ideia, caviar.